pessoas cantam para você o que Deus não está dizendo, eles estão fazendo igual Arão está dizendo aqui, ó. Arão pega lá tudo que não deveria pegar, faz lá o bezerro de ouro, e depois ele tem a cara de pau de falar ainda. Esse aí, ó, foi o Deus que tirou vocês da terra do Egito. Então, esses são os teus deuses, ó Israel, que tiraram da terra do Egito. É isso que as pessoas fazem quando elas vão declarar que Deus te coloca em termo, que Deus vai te matar, que Deus... Isso é uma idolatria. Você está idolatrando, você está pegando quem Deus é, Deus é. Conforme você acha que Deus é, você vai lá e canta o que Deus é. É a mesma coisa que fazer um bezerro de ouro. Porque todas as vezes que você não consulta as escrituras para entender de fato quem Deus é, e vai cantando conforme seus problemas, aí eu passei um deserto de 10 anos. Deus vai te colocar num deserto. Você vai ficar com problema. Porque eu fiquei. Mas cada um tem seu problema. Talvez você ficou porque você fez. Eu vou ficar assim porque fez. Talvez você fique assim, talvez isso é Deus, eu vou acreditar nisso, eu vou acreditar o que Deus está dizendo na vida dele. Então, as pessoas fazem isso quando elas pegam uma canção do qual não é Deus e elas vão falar que é Deus. Por quê? São erros. Porque quando você quer saber quem Deus é, Jesus diz para Pedro: quem você diz que eu sou? Pedro diz: você é o Cristo, o Filho de Deus vivo. Aí ele diz assim: Simão Barjona, não foi a carne e o sangue que me revelou, mas o meu Pai que está no céu. E também te digo mais: tu és Pedro. Olha que interessante. Quando você conhece, entende quem é o Cristo, então ele vai dizer que você é o Pedro. Porque primeiro ele disse Simão Barjonas. Ele disse Pedro. Ele disse Simão Barjonas. Não foi a carne e o sangue que me revelou. Meu Pai que está no céu. Você entendeu a identidade de Messias que eu tenho. Então eu vou te trazer essa identidade. Você é Pedro. Pedra pequena, pedra enviçada. Mas sobre esta pedra, referindo a ele, edificarei ele verde, as portas do Hades, as portas do mundo da morte, não prevalecerão contra ela, porque eu vou vencer a morte, vou ressuscitar. Então, todas as vezes que você tiver uma comunhão, terá-se uma revelação de quem Jesus é e de quem Deus é. E aí sim você vai ter um espírito de adoração para declarar quem ele é. E isso vai trazer impacto sobre as pessoas. Porque até então eu cantei canções que parece que é uma canção que está conformando você, né? Por exemplo, não morrerei enquanto a promessa não se cumprir. Quem tem promessa de Deus não morre não desiste não, tem a fé de Abraão. E não tem nada a ver com essa escritura. Tem muitas pessoas que morreram tendo promessa, porque negligenciaram isso. Teve pessoas que atrasaram a promessa porque não estavam preparados. O povo deveria estar 400 anos no Egito. Moisés atrapalhou lá, porque ele fez que era mais 30 anos. Imagina, você ficar 400 anos escravo, aí o libertador acha que é libertador no tempo errado, e ele tem que ficar mais 30 anos por causa de Moisés. Aí imagina o povo esperando Moisés na porta do Egito. Vem cá, Moisés, vamos conversar um pouquinho. Então, pessoas atrasam seu propósito, mesmo sendo chamados. Se for ter uma filha de ministério que Deus vai pedir as nações, o céu vai ver, o Espírito vai ouvir. Mas se você estiver atrasado, se você não entender o comando de Deus, se você não viver conforme a vontade de Deus, isso não vai acontecer, querido. Você pode ser o cara que tem mais profecias no mundo inteiro. Você pode, sei lá, acontecer alguma coisa com você por negligente, você morrer. E aí? Você morreu, então não canta bobeira. Não canta bobeira. Agora, músicas que consolam você vai falar sobre os atributos de Deus. Por exemplo, eu fiz uma música que fala: tu tenho fome, tu é Jeová Jireh. Ou seja, se eu tenho fome, ele é a minha provisão. Não é que ele vai comprar um fast food para mim. Não, ele é algo que vai me saciar. Ele é a minha provisão. A outra parte: se estou enfermo, Jeová Rafá me curará. Por quê? Ele se apresenta como o Senhor que cura. Não o Senhor que coloca enfermidade. Não vou dizer que Deus coloca enfermidade. Não, ele se apresentou: eu sou o Senhor que te sara. Ele diz: eu sou o Senhor e agora eu decido sarar você. Você está muito enfermo. Não, ele diz: eu sou o Senhor que sara. Quando você tira a cura da personalidade de Deus, você está apresentando ele, Deus. Aí você está sendo um Arão aí. Aqui, ó.
Deus aí, ó, Deus de ouro aí, é o Deus que tirou vocês do Egito. Quando você fala que Deus não quer curar todos. Não, Deus não vai curar você. Você está sendo um arão da vida. Vamos fazer um Deus de ouro aqui. Deus é isso. Porque não curou, então talvez ele não vai curar você. O problema das pessoas é isso. É a experiência dela. Não quer saber da sua experiência, quer saber da palavra de Deus. Então ele diz, eu sou o Senhor que cura. O próximo texto é, se estou perdido, tu és minha direção. Se estou vagando e não tenho para onde ir, tua voz me guiará, tua mão me levará. Tu és o meu Senhor e meu Salvador. Ou seja, a canção está direcionada a ele. Ele sempre é tudo. Ele pode colocar eu como centro. Deus está correndo atrás de mim, e eu estou me fazendo do difícil, mas Deus me ama tanto, ele é meu papaizinho, e mesmo que eu esteja fazendo coisas erradas, Deus ele tem uma carência sobre mim. Não, o Evangelho se trata de Jesus, o centro das Escrituras, o centro. Por quê? Porque quando você canta isso, você fortalece a sua carne. Ah, Deus está atrás de mim. Deus. Aí você coloca-se num nível que nem você está. Que você acha a Coca-Cola do deserto. É essa música mesmo, do Marquinhos Gomes. Não importa quem você é, não importa o que você fez, Jesus conhece, você não queria. Não importa o que você fez. Quantas vezes você caiu tentando acertar. Essas dor de barriga que você aí cresce. E isso não está adorando a Deus. Tem uma música que tem uma música chamada Bem na Minha Vez, eu acho que é do Tancar. Você vai perceber que as músicas, você tem que interpretar as músicas como se você estivesse interpretando as escrituras. O que a interpretação da canção está dizendo? Eu estou dizendo que você não pode cantar músicas com solo em você? Não, no Salmo tem diversas músicas com solo nas pessoas. O salmista está escrevendo uma canção que consola ele. Porque está batido a minha alma? Porque se perturba dentro de mim? Espere em Deus, pois eu ainda louvarei. A Ele meu auxílio, o Deus meu. Ou seja, a canção ela está falando sobre Deus. Por que você está se abatendo, minha alma? Ele disse, a minha alma não se abate, o fulano não acreditou em você, mas você vai chegar um momento que você vai se alegrar, você vai se exaltar, você vai dizer que você é bom, minha alma. Calma, o tempo da vingança está chegando, calma aí. Não, ele disse, porque está batido a minha alma, porque se perturba dentro de mim, espere em Deus. Pois eu ainda louvarei, a Ele meu auxílio, Deus meu, é diferente. Você quer cantar canções que consolam você? Canta a música em teus braços, aquieta minha alma, essa Jeová Jireh, todavia me alegrareis, Deus proverá. São músicas que estão dizendo que Deus faz, Deus vai te honrar no tempo oportuno, Ele vai te levantar, Ele vai te exaltar, para que você seja resposta de Deus, não resposta para você. Deus é seu provedor, Deus é seu pai, Ele é o socorro bem presente na hora da angústia, mas se trata dele sendo aquele que age pela sua própria soberania, autoridade, não porque você é o queridinho de Deus. Isso aí você está se limitando a Deus. E quando você vai pregar o Deus, você vai pregar conforme você acha que Deus é. Aí você fica pregando isso aí conforme você ouve. Você ouve, você acha que é verdade, você conta. Não está errado isso. Quando nós analisamos a música, seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou, o seu amor perfeito sempre esteve repousando em mim. Parece que ela está querendo declarar para ela. Mas ela está falando sobre a confiança de Deus, sobre a dependência de Deus e sobre a proteção de Deus. Seu amor perfeito sempre esteve repousando em mim. Em teus braços é o meu descanso, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guarda. Ou seja, a canção está girando em torno de Deus. Deus o centro, Cristo o centro. Porque esse assunto ele é um assunto muito longo. Se a gente for analisar um dia só de canções egocêntricas, você vai ver que as canções elas estão girando em torno de falar que no momento da dificuldade eu agi, eu tive uma oração eficaz, eu consegui. Pisaram-me, mas eu me ergui. Pisaram, mas eu fui capaz de agir. Agora, as canções antropocêntricas, elas vão dizer que você está na ruína, você está na dificuldade, mas Deus vai te exaltar, porque Deus ele se importa muito com você. E tem essas canções erradas dentro da Bíblia, que as pessoas pegam o que está escrito na Bíblia e acham que isso é Deus que falou. Muitas pessoas falaram na Bíblia. E esses erros de você desviar-se da adoração, limitar-se à revelação de quem Deus é e fortalecer a sua carne, vai se distanciar da verdade de Deus.
Você vai ficar menos sensível a Deus. Porque você está pegando uma coisa que não é Deus e você está falando que é Deus. E é idolatria. É muito fácil você falar, o católico lá está cheio de mãe, povo idólatra. E você está pegando uma coisa que nem é Deus e está cantando. Não, mas o católico está com a imagem. E você está mentalizado, ele só tem a imagem. Você tem uma verdade que você carrega ela. É pior. E você está cantando bobeira, que nem Deus é isso. Uma coisa é que está morto espiritualmente, fazer o que pessoas mortas fazem. Mas e você que se tornou filho de Deus e deveria transmitir a luz e está cantando bobeira? Então você não pode apontar o outro, você tem que se apontar. Quando filho de Deus, embaixador. Se você está falando do outro que tem imagem, você carrega uma coisa que você diz que é verdade e você acha que Deus é tudo. E você está quando você deveria, na verdade, exaltar a grandeza da santidade de Deus, você está fortalecendo a sua carne. Porque as canções hoje giraram em torno de massagear o ego dos outros. Vai no ministério da adoração pensando que a glória de Deus será manifesta e não. As pessoas ficam comunicando de alma para alma, emoção para emoção e as coisas não fluem. Fica uma coisa morta, pois Deus deseja verdadeiros adoradores. Que adoram, não é no monte de Azim, não é nesse monte de samaritanos, não é no templo em Jerusalém. Trata-se de uma intensidade que flui de dentro de você. Trata-se de um ambiente que você pode criar, tanto aqui nesse quarto, tanto no meio da rua, quanto lá no monte, porque você entrou-se num ambiente de adoração genuína, sincera e verdadeira, que aponta Deus como centro e o homem como aquele que adora a Deus, a beleza da sua santidade. Então, os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. Então, é o Pai que nós direcionamos a adoração, não é os homens que nós direcionamos a adoração. Eu não sei se vocês participam aqui do Ministério de Adoração na igreja, mas as igrejas elas têm cantores, elas não têm adoradores. Porque a pessoa acha que ela precisa cantar, não precisa cantar na igreja. Não, a gente não precisa de cantor. Quando virar cantor, vai no karaokê, vai continuar a carreira de cantor. Nós precisamos de tangedores. Porque quando o profeta Eliseu precisava de profetizar, ele pediu um tangedor para tanger os instrumentos. Nisso, a inspiração profética se manifestava e ele começava a profetizar. Então, o tangedor, o ministro de adoração, ele tem que conduzir as pessoas no lugar aonde ele chegou. Aí tem pessoas na frente cantando, nunca teve intimidade com Deus. Como é que você vai levar a pessoa para um lugar que você não foi? Eu vou ensinar vocês lá para Dubai, lá no Oriente Médio. Eu nunca fui lá, eu nunca saí do Brasil. Como é que eu vou lá? No Dubai, você vai passar pelo país tal, vai criar conexão com o avião X. Não, eu não fui, eu não posso falar o que eu não faço, eu não posso falar o que eu não sou. Aí as pessoas querem adorar e não tem intensidade de adoração, nunca construiu um ambiente de adoração, nunca construiu um ambiente de intensidade em Deus. Estão na frente cantando, né? Você não precisa cantar, quer ser cantor, é fora da igreja, né? A igreja é adoração genuína, sincera, verdadeira, porque você criou um ambiente de adoração e quando você declara palavras, elas são reais. E a glória de Deus se manifesta. Você é um canalizador da glória de Deus. Você está traindo a presença de Deus. Você não está lá para cantar. E se a gente fizesse cantor, então a gente olharia as técnicas, mas nós queremos a unção, a devoção, a honra, o entendimento de quem Deus é, uma revelação que entrou sobre você e está jorrando, rio de águas vivas. A adoração que fala sobre Cristo, que fala sobre o seu reino, que fala sobre a sua vontade, que fala sobre a sua volta, que fala sobre o seu poder, ou que fala sobre o seu consolo, porque ele é Pai, ele demonstra o seu amor, ele é grandioso, ele é tardio sem irá, mas você precisa ter um nível de intimidade. Porque qualquer pessoa quer chegar... Se a gente tivesse uma igreja fixa hoje, não era todo mundo que estava em cima para adorar, não. Porque se você quiser adorar a Deus, você pode adorar em qualquer lugar. Mas quando se trata em público, é porque você está dizendo, olha, eu carrego um nível de intimidade em Deus, eu vou adorar aqui, isso vai fazer com que as pessoas, elas também desejam. E elas também entrem nesse lugar. Se eu falar de oração em línguas e não oro em línguas, que hipocrisia é essa? Se eu falar de cura, de ficar só falando de cura aqui, você tem que curar no tempo e não cura nenhuma dor de cabeça, que hipocrisia é essa? E quando se trata, quando você está lá na frente adorando, é porque você está dizendo, olha, essa pessoa ela tem um nível de intimidade com Deus, ela acessou níveis de intimidade, de glória, dentro do santo dos santos, pela nova aliança. Então quando nós ouvimos dessas pessoas, nós seremos impactados por ela. Mas não.
Porque você quer cantar? Ah, eu quero cantar. Mas você não tem missão. Ah, não, mas Deus só quer o meu coração. Deus quer o seu coração. Então você pode cantar até no chuveiro da sua casa. Mas quando se trata de você semear e ministrar sobre as pessoas, você precisa ser alguém que carrega algo. Eu adoro o Pai em espírito. Eu nasci de novo, eu adoro Ele em espírito, eu não dependo de sentimentos. Eu não vou cantar na adoração quando eu estou triste, vou fazer todo mundo cantar música triste. Eu não vou cantar música alegre quando eu estiver alegre. Você não é influenciado pela alma, você é influenciado pelo espírito. Então ali você tem que entender que você tem que estar como se diz, você precisa estar conecto ao Espírito para discernir o que ele quer liberar naquela noite. Você tem que ficar, estou triste, todo mundo vai chorar junto comigo. Eu estou alegre, todo mundo vai alegrar junto comigo. Eu estou neutro, então vindo cantar neutro. Não, você não tem que comunicar-se de alma para alma. Você tem que adorar o Espírito, trazendo a verdade de Deus. Porque as adorações, elas também declaram, elas também pregam, elas também proclamam. Você ficar proclamando aí, Deus vai te matar, Deus vai te destruir, pisa na cabeça da serpente, disseram que Deus não é comigo, aí parece que Deus é um Deus fofoqueiro, parece que Deus é um Deus que está se associando à sua carne, parece que é um Deus miserável, e as pessoas não querem o evangelho, porque Deus é tão ruim que eu vou até sair fora dele. Pega seu antigo Deus do Antigo Testamento, constrói aquele coisa toda estranha, aquele monte, aquele Frankenstein, pega um pedaço de uma coisa aqui, aí experimenta da outra pessoa ali, a falta de Bíblia de um, falta de Bíblia do outro, e cria um espantalho. Isso aqui que é Deus, então isso aí é idolatria, isso aí é Arão, tá cheio de Arão por aí. Moisés está no monte recebendo a revelação de Deus, Moisés está lá recebendo o tabernáculo, conforme Deus está mandando Moisés receber, está recebendo lá as tábuas da lei, porque as tábuas da lei, olha que interessante, as tábuas da lei declaravam os princípios morais de Deus. Deus não mata, não matará. Deus não rouba, não roubará. Não cobiça a mulher do seu próximo, não cobiça o animal do seu próximo. Honra seu pai, honra sua mãe. Não façam outros deuses diante de mim. Olha que interessante. Antes da tábua da lei vir, o povo já estava lá embaixo idolatrando. E a tábua da lei servia para declarar: Deus é isso. Então, se Deus é isso, não faça o que Deus está dizendo ali, como não faça o oposto do que Deus está dizendo ali. Se Deus está dizendo não mate, não mate. É a mesma coisa que você dar uma regra na sua casa. Aqui, você sujar, você tem que lavar. Se você quiser, eram os princípios morais para vocês verem. Deus é isso. Então, se eu estou sanguinário, eu tenho que me arrepender, porque Deus não aceita isso. Mas não, lá embaixo o povo já estava lá pegando de Deus de ouro e todo mundo festejando: olha, esse é o seu Deus. Porque o Egito não saiu deles. Eles saíram do Egito. O Egito não saiu deles. Tem pessoas que saíram do Egito, mas o Egito ainda habita dentro deles, porque ainda eles cantam canções egocêntricas, eles cantam canções carnais, eles cantam canções que exaltam a eles cantam canções que falam que o irmão vai se lascar e ele vai se promover, que Deus é um papaizinho frouxo, que eu bato na cara de Deus e Deus me ama mesmo assim, que eu cuspo na cara de Deus e Deus é meu aba pai, Deus é meu papaizinho, não importa o que estou fazendo. O Egito, eles saíram da terra do Egito. As práticas pagãs, culturais, não saíram deles. Porque ele tinha uma necessidade de ter uma imagem como tinha no Egito. Ele tinha uma necessidade, aquela cultura de escravo, miserável, pagã, do diabo, ainda operava nele, porque ele tinha necessidade de ter. A Bíblia não diz um bezerro, esses são seus deuses. Então, bezerro lá, a idolatria, terrível. Esses são seus deuses. Tem muitos varões que estão aparecendo, mostrando para vocês. Esses são seus deuses. Vai matar o fulano e vai te exaltar. Esses são seus deuses. Não importa o que você faz. Você pode ficar vivendo uma vida aí, promíscua. Uma vida aí dissoluta, sem responsabilidade. Você pode ficar vivendo aí dessa forminha miserável sua, acomodada. Mas esse é o seu Deus. Ele te compreende. Não, você pode continuar. Ele te compreende. Está cheio de Arão, apresentando quem Deus não é, e você está acreditando que é Deus, porque você não entende as escrituras, e saiu do Egito, mas o Egito não saiu de você. E você precisa ver, olha, bezerro de ouro, tirei meu brinco, ou seja, tirei meu brinco, é meu ego, eu vou inflamar o meu ego, eu tirei meu brinco com a necessidade de ver algo para os meus benefícios. Esse Moisés aí que me tirou da terra do Egito, eu estou até morto em cima. Morreu, Moisés. Cadê esse Moisés? Não veio. Esse Moisés não veio rápido. Bem-vinda, Gabriel. Mas eu acho que a gente já está até acabando já, viu?
Mas pode cair. Morreu esse Moisés. Nós vamos fazer aqui conforme o Deus que a gente quer. Nós vamos fazer uma imagem bonita. E isso a gente vai falar que é Deus. Isso a gente vai proclamar que é Deus. Aí Moisés chega, quebra as tábuas da lei, volta para e traz as tábuas da lei para você perceber. Não farás imagem de escritura. Deus é um. Adoração é centrada. Deus é aquilo. Deus é santo. Deus é poderoso. Deus é magnífico. E o povo tinha medo de Deus. Ô Moisés, fala Deus contigo. Não fala Deus conosco para que não morramos, Moisés. Fala aí com Deus. Eles tinham medo de ouvir a Deus. Mas eles não tinham medo de idolatrar. Porque o Egito estava medo. Eles não tinham, eles tinham medo de ouvir a Deus. Eles têm medo de Deus. Mas eles não têm medo de fazer uma imagem de escultura, vários bezerros de ouro e falar que aquilo ali é Deus. Olha que interessante. Então, esse tipo de líder, esse tipo de compositor, esse tipo de pessoa, é aquela pessoa do povão. Ela quer fazer músicas para o povão. Ela quer ministrar para o povão. Vamos ministrar para o povão. Mas tem que ter tipo de ministros rendidos com espírito de adoração, como Moisés, que está lá nas nuvens. Está lá recebendo direto de Deus. Está recebendo a revelação. Está recebendo a glória. Está recebendo a unção. E quando ele vier, ele vai trazer o que Deus está dizendo. Ele vai trazer a verdade de Deus. Ele vai trazer a revelação de Deus. E ele vai trazer que Deus é santo. Que Deus é puro. Que Deus é um. Que você tem que honrá-lo. Que você tem que mostrar quem ele é nas suas ações. Aí sim as pessoas serão transformadas para um tipo de vida de adoração genuína, sincera, verdadeira. Porque enquanto você ouvir Arão fala que Deus é flor. Bate na cara de Deus, Deus te ama. Arão vai dizer que Deus está querendo te exaltar. Arão está dizendo aberrações de Deus, porque Arão não está lá no monte com Moisés. Arão é o povão. Mas no dia que você tiver perceber, o que você percebe, a adoração genuína ela traz, por exemplo, no Espírito Santo. No dia que você quiser ser imerso, você vai começar a discernir a unção, a letra, a pessoa. Porque o que ela tem, o que ela vai declarar. A boca fala do que o coração está cheio. Então, você vai analisar que tipo de vida é essa pessoa, que tipo de ressentimento que ela é. Porque conforme o tipo de ressentimento que ela vai liberar algo sobre você. As pessoas dão o que elas têm. Elas escrevem o que elas acham que é Deus. Elas pregam o que acham que é Deus. E em vez de te fazer crescer espiritualmente, em vez de te levar a uma adoração verdadeira, em vez de você entender a sua identidade em Cristo, em vez de você mortificar a sua carne, fortalecer o seu espírito, está acontecendo tudo ao contrário. Você continua sendo independente, você não entende a obra da cruz, você não entende a verdade do Evangelho, você não sabe quem Deus é, e sempre é um menino inconstante, levado sob todo o vento de doutrina. Sempre uma pessoa carente do que Deus já fez muito tempo, que você dele quer dar. Aí você vê que a pessoa cheia de problemas, por causa das canções, por causa de pregações. Aí você vai ensinar o que a Escritura está dizendo, a pessoa está resistente, porque ela já gostou do bezerro. E não foi o povo que falou, nossa, mas pode quebrar, a gente pensou que tinha morrido, mas quebra esse bezerro, não foi Moisés que pegou quebrando tudo. E o povo, ai, o Egito é tão bom, cebola, mente de miserável, escravo, pobre. Cebola é tão bom, mano. Pepino é tão bom. Aquele barro lá, que produzia tijolo, Moisés, maravilhoso, Moisés. Ser pisado por faraó, Moisés, era tão ótimo. E a gente tá no deserto. Não, a gente não quer terra prometida, mas a gente quer a miséria, a vida pobre, fraca, miserável do Egito, Moisés. A gente quer o Egito. E Arão nos apresentou o Egito novamente, porque a gente vai apresentar demais de novo. Moisés quebra tudo. E todas as vezes ele chegava e dizia, ouve, ó Israel, o Senhor, vosso Deus, é um. Por isso que era necessário falar, Deus é um, Deus é um, Deus é um, seus princípios é um, Deus é santo. Perceba-se a identidade de Deus. E vocês vão declarar quem Deus é. Então, quando nós vemos os Salmos, Crônicas, nós vemos pessoas que são devotas com espírito de adoração, declarando quem Deus é, a sua grandeza, ele é poderoso, ele é magnífico, ele é exaltado, ele é santo, ele é justo. E o que vai acontecer, Alexandre, quando eu começar a adorar conforme o Deus das Escrituras? Você vai mostrar o Deus das Escrituras. Quando você começar a cantar o Deus das Escrituras, você está honrando
a Deus, você está adorando como tipo de música e você está adorando como tipo de vida. Que você vai amar, você vai perdoar, você vai dar outra face, você não vai idolatrar, você não vai ser carnal, você vai orar para quem te persegue, abençoar quem te amaldiçoa, você vai andar 2 milhas, porque ele é isso. Quando você olha para Jesus, você está vendo a personificação de Deus. Quem é Deus? Quem Deus é? Olha para Jesus. Perceba-se quem é Jesus. Alimenta-se do que é Jesus nas Escrituras. Cante quem é Jesus através das composições. E você vai, as pessoas vão ver alguém que é a imagem e semelhança dele. Amém? Dava para falar muita coisa, mas eu não vou ficar falando muito, né? Vocês conseguiram entender?